Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, lá no Velho Testamento. 2 Crônicas, capítulo 26. Eu gosto muito de estudar o livro de Crônicas, assim como também o livro de Reis, Samuel, porque eles contam histórias de conclusões de vida que fazem toda a diferença para a gente. Uma pessoa sábia, ela aprende com a vida de outras pessoas, só observando, só escutando. Você não precisa sofrer algumas coisas para você poder dar valor. Se você escutar quem passou por algumas coisas, você previne situações. E o livro de Reis, Samuel, 1 e 2 Crônicas, eles vão destacar exatamente essas conclusões de vida. Você vai ver a diferença de uma vida quando na frase está escrito e fez o que era mal diante do Senhor. E você vai ver a diferença positiva na vida de uma pessoa quando está escrito e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ela. Você vai ver toda a diferença. Todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao versículo 23. Diz assim a minha tradução: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram o rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. Saí do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com os seus pais, e com os seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: este é leproso, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Amém? Assente-se, por favor. Eu não sei se você já ouviu essa expressão assim: a pessoa está no fundo do poço e está de salto alto. Já ouviu essa expressão? Está no fundo do poço e está de salto alto. A pessoa não tem o que comer e está exigindo. A pessoa está numa situação dramática e ainda continua soberbo, continua arrogante, continua com discursos altivos. Essa semana eu tive uma notícia, achei interessante a forma, por isso que a mensagem eu acho que cabe bem para aquilo que me impactou. Primeiro Deus fala comigo e eu repasso. Um senhor, ele já deve ter uns 60 anos, e eu achei interessante porque ele mora numa comunidade terapêutica, os familiares não vão ver ele mais, ninguém aguentou, é uma vida falida em todos os aspectos. Agora ele vai ser cuidado, ele é cuidado. E eu sempre, há 17 anos, que eu ajudo a lidar com comunidades terapêuticas, dando estudo, reeducando, envolvendo, eu sempre tento fazer discípulos nessa área. Sempre.
Sempre estou convidando pessoas para ensinar essas pessoas a lidar, a ser professor. Para quê, pastor? Porque o nosso ministério é um ministério de recuperação, reconciliação, reestruturação. Existe uma pedra preciosa escondida em uma pedra bruta, que existe um passado difícil. Mas é muito difícil pessoas entenderem o valor ou enxergarem essa pedra preciosa, né, por trás de toda essa lasca que tem de brutalidade. E uma das pessoas que tem acompanhado é a irmã Débora, né, que nesse discipulado ela se tornou professora. E eu achei interessante o comentário desse senhor, quando não foi para mim que ele falou, foi para o pastor responsável. O pastor veio me contar, sorrindo, ele achou engraçado, entre aspas, né, se não fosse trágico. Esse homem disse assim: pastor, eu vou confessar algo para você. Eu tenho uma soberba intelectual. Eu tenho uma soberba intelectual. Então eu tenho dificuldade de ficar ouvindo ela, porque ela é uma mulher. Com certeza você achou ridículo isso. Com certeza você achou ridículo, como todos nós achamos ridículo. Só que ele não se enxergou na situação que está, no português incrível que se tem, nos livros de filosofia e N coisas que já fez, como nós também, quando estamos nessa poça, nessa fossa, nesse túnel, nesse poço de orgulho, também não enxergamos a nossa soberba. Nós achamos ridículo o que ele falou, mas nós não nos enxergamos quando estamos nessa condição. Você pode ser rei, como o rei Uzias foi rei. E um simples sacerdote veio falar com ele. Em outras palavras, ele fala: quem que você pensa que você é, cara? Eu sou rei aqui, meu irmão. Quem que você pensa que você é? Quando um pastor foi conversar, e como não resolveu, foram 80 sacerdotes conversar com ele. E ele se indignou. E o próprio Deus tomou partido ali. Eu lembro de uma história, eu acredito que eu já contei para vocês, eu até compartilhei no Facebook, um navio de pesca pequeno. Começa a dar um comando para um navio de guerra, um navio militar americano. Ele pede para que esse navio militar saia da rota, porque esse navio de pesca está na mesma direção, contrária, né? Mas está de frente, numa certa distância, e ele fala para o navio de guerra, o navio militar americano, a maior potência militar do mundo, para ele desviar a rota. O comandante do navio é irônico, ele fala: meu amigo, em outras palavras, tá? Eu vou falar numa linguagem minha mais rural, noia. Meu amigo, você está viajando. Você está viajando. Aqui é a Marinha, o exército da Marinha Americana. Quem tem que sair da frente é você. Ele fala: mais uma vez estou passando um recado para vocês saírem dessa rota. Nós não vamos sair. Se você permanecer aí, você vai ser destruído. Quem vai levar pior é você. Aí o rapaz do barquinho, Tec-Tec, manda para ele uma mensagem mais forte. Fala: meu amigo, você está indo em direção a rochas. Se você continuar, e eu estou pouco me lixando se vocês são Marinha dos Estados Unidos, se vocês continuarem nessa reta, vocês vão se chocar com essas rochas e vocês vão afundar. Aí o comandante, agradeceu e desviou a rota. Mas muitos de nós ainda continuamos na rota, porque a gente pensa assim: eu sei o que eu estou fazendo. Você acha que eu cheguei aos 60 anos, aos 1.200 anos? Você acha que eu cheguei na condição financeira que eu cheguei? Você acha que eu estudei o que eu estudei? Ou teologuei? Aqui, meu irmão, eu dou aula de teologia para anjo, para anja. Você acha que eu vou dar, penso que eu tenho 200 anos, aí faz assim no terno, assim ainda, né? O Lorde, você acha que eu vou dar ouvido para um sumo, está chegando agora esse sacerdote, pensa, eu sou rei de Israel. E o que acontece ali é que aquele homem começa a apodrecer de dentro para fora. Quando o orgulho, ele brota,
A Bíblia vai descrever esse orgulho aqui, nesse texto que nós lemos, do versículo 16 ao 23, como uma doença. Mas uma doença de dentro para fora, que vai decompondo a pessoa. A Bíblia vai dar várias referências sobre a questão do orgulho, porque a pessoa não percebe que através desse orgulho, ele ou ela vai perdendo a família, vai perdendo as finanças, perde o relacionamento com Deus, perde a afinidade com os irmãos na fé, vai perdendo tudo por conta de orgulho. Por isso é uma doença. E ela vai apresentando reflexos na vida. Provérbios 16, 18, eu sempre cito, o princípio da queda é a arrogância. A soberba precede a ruína. Tiago 4, versículo 6, Deus resiste aos, mas dá graça aos. 1 Pedro 5, 6, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele, no seu devido tempo, vos exaltará. Provérbios 29, 23, o orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Talvez existam bênçãos enterradas na tua vida, e você não tenha entendido o porquê que as coisas não acontecem, mas o próprio Deus às vezes está te resistindo, quando Deus está falando para mim e para você. Não é? Esse orgulho tem impedido você de chegar à graça, ao favor, à glória de Deus sobre você. Então eu quero que você preste atenção nessa mensagem, pois ela vai ajudar você a identificar, a se localizar no que você está vivendo. É um apelo à sua autorreflexão. Pois a história que nós lemos fala do rei Uzias, que ele começa muito bem na vida. Ele assume o ministério, ele assume o reinado com 16 anos de idade. E ele tem como mentor o sacerdote e também profeta Zacarias, um homem usado por Deus, um homem direcionado por Deus. Zacarias, esse homem pode ser representado por um pastor, por um mentor, por um pai seu, por uma mãe, mas alguém que foi referência e é referência na sua vida. Zacarias ensina os valores a Uzias, ele ensina a administração, o caráter de uma pessoa que Deus se agrada. Isso é muito comum na igreja. Quando a pessoa chega na igreja, chega geralmente muito humilde, chega, olha, quero aprender, eu quero. Depois de um tempo, a pessoa às vezes se torna a quarta pessoa da trindade, dependendo do caso. A quarta pessoa da trindade, ali. A pessoa vai sendo arrebatada, não, Senhor, não, ainda não, eles precisam de mim. Aqui, Deus, ó Pai. Né? Você, olha para uma pessoa que fala, você, aí faz aquela sobrancelha de dragão chinês. Você precisa de muita coisa, muito jejum, muita oração, muita entrega ainda, para você poder chegar no meu minguinho espiritual. Incircunciso. E começa a usar palavras assim, porque nós não somos iconoclastas. Eu não sabe se toma com sorvete, come com feijão. Quando falaram isso para mim, eu fiquei pesquisando, fui descobrir que é idólatra. Eu não vou deixar você nessa ignorância igual eu fiquei. Igual um dia chegou um homem e falou para mim assim, meu amigo, ypsilonicamente tudo. Ypsilonicamente, eu não achei nem, na época era o Yahoo, tentando pesquisar lá. Obviamente. E eu fiquei, sabe o cara me xingou? Então, meu irmão, só porque ele era estudado, era doutor na época, né? Deve ser ainda, era um médico, ele começou a falar comigo de um jeito. Mas Uzias, ele cresce, ele amadurece, ele faz conquistas militares incríveis, edificações, e a sua fama logo se espalha nas terras vizinhas. E ele se torna um homem tremendamente poderoso na sua região. Mas a Bíblia vai dizer que a partir do versículo 16 que nós lemos ali, que quando Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E a cena que a Bíblia vai nos apresentar, que mostra exatamente isso, quando ele entra no templo do Senhor para queimar incenso. A unção de um rei, ela é absurdamente inferior à unção de um sacerdote. Um pastor, ele pode chegar a se tornar um presidente, por exemplo. Mas um presidente,
sem as mãos de Deus, ele não pode se tornar, não pode ser um sacerdote, a não ser que haja essa unção na vida. Não pode haver essa independência disso. Como o Lula estava falando esses dias, que ele tinha jeitão de pastor. Essa tarefa, ela era algo exclusivo de sacerdotes, algo exclusivo. Mas toda essa conclusão exacerbada sobre si mesmo faz Uzias achar que ele está acima daquilo. Você conhece algum jovem de 15 anos, de 13 anos, 16 anos, que é formado em blog? É formado em blogueiro? Aí daí tem uma opinião incrível sobre tudo aquilo. Tudo que você vai falar tem uma opinião absurdamente incrível, mas uma opinião formada de palestras de pessoas que não construíram nada na vida. E se você pegar a tua avó para você conversar, que tem 80 anos, que fala misicórdia, que fala, preda, que fala vrido, se você conversar com ela, ela vai apresentar uma sabedoria monstruosamente maior do que esses blogueiros. Se você conversar com o teu pai, que a mão dele parece uma lixa, se você pedir para ele coçar tuas costas, vai ser com a mão aberta. Como meu pai, de criação, quando eu falava, pai, coça minhas costas, ele só fazia assim, ó, de tão grossa que era a mão dele, ainda. Ele vai apresentar uma sabedoria muito maior. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas que construíram vida, construíram família, construíram valores, debaixo de muita dificuldade, um povo pós-guerra. E às vezes um jovem de 16, 13 anos, 18 anos, anda assim, ó. Esse pastor não sabe de nada. O meu pai e minha mãe são retrógrados. Ypsilonicamente retrógrados. Ah, meu Deus do céu. Como nós estávamos num debate esses dias, eu comentei aqui com alguns. Esse aí possivelmente foi criado na igreja, chegou na adolescência, chegou na faculdade e desviou, como eles dizem, né, como os evangélicos dizem, desviou porque descobriu verdades, né, questões que não querem que chegue. Eu falei, com certeza essa pessoa que saiu de um caminho da fé, ela entrou para caminhos, no começo, festivos, no começo, prazeres, a lei do prazer, o hedonismo, a lei do prazer. Mas depois essa pessoa procurava prazer, acabou com dor. Procurava companhia, acabou como? Solitário. Procurava dinheiro, acabou endividado. E com 30 anos, está tomando medicamento tarja preta, em depressão, porque foi desconstruído ou desconstruída. Não sabe o que é, não sabe para onde vai. E se olha como vítima diante de tudo. E daí decide ir para a igreja escutar o vô e a avó lá de trás. Aqueles simples homens, aquela simples mulher. Com 30 anos decide. Porque o orgulho levou à queda. O orgulho é a arrogância. Só que depois de uma separação muito dolorida, depois da saúde muito abalada, depois de situações drásticas, toda essa conclusão exacerbada sobre a si mesmo fez Uzias estar acima daquilo que verdadeiramente ele era. Isaías, desculpa, eu não lembro agora, Jeremias 24 e Isaías 14, se eu não me engano. Isaías 14, ele vai falar uma passagem que fala de Satanás, quando ele diz assim: subirei acima das estrelas, sentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante a ele. Porém o teu lugar será entre os vermes serão o seu cobertor, e todos os reis da terra verão a sua vergonha. Satanás, ele era criatura, mas ele queria ser criador. Gente, ele é o princípio da soberba, você querer ser aquilo que você não é. O princípio de todo mal, ele está relacionado à soberba. Você querer ser aquilo que você não é. Agora, o princípio do bem, ele está relacionado à humildade. Você entender quem você é. E isso é muito sério. Eu e você fomos enxertados numa promessa. Eu e você, meu irmão, nós estamos, entre aspas, tipo de favor. O que nós chamamos de graça. Alguém pagou o preço. E nós temos que dar muito valor para isso, humildemente. Quando a Bíblia mesmo fala, o apóstolo Paulo fala: considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Superiores a si mesmo.
Isso vai trazer para mim e para você praticidade nos resultados da vida. Então, quando Uzias ele chega aí, ele acha que ele vai ter liberdade de chegar no templo ali, cantando de galo. Deixa, eu nunca gostei de que vocês ofereceram mesmo incenso, acender. Eu vou acender um incenso, eu vou fazer isso. E quando ele faz isso, quando ele começa a fazer isso, o sumo sacerdote, cara, não faz isso, cara, isso está errado. Ele não escuta. Vem 80 sacerdotes. Gente, 80 sacerdotes, você fala a mesma coisa. Aí ele se indignou. E aí a Bíblia diz que a lepra apareceu na testa dele. Testa na Bíblia significa identidade. Testa na Bíblia você não pode esconder. O sumo sacerdote, ele tinha como se fosse um turbante escrito santidade ao Senhor. Algo que deveria estar ligado à rotina da pessoa. A santidade deveria estar ligada à rotina do sacerdote. Então, do sumo sacerdote, aliás, principalmente. Então, testa na Bíblia. Em Apocalipse está escrito que nós receberemos um novo nome, estará gravado na nossa testa. Isso é, não que é literalmente isso, mas está falando sobre um novo início para nós, uma identidade. Mas ele se indignou, a lepra se acendeu ali. E eu acho interessante como Deus vai nos apresentar o orgulho de Uzias como uma doença. E olhando do ângulo de uma doença, eu preciso entender alguns sintomas dentro de nós, que muitas vezes nós fazemos vista grossa, que ignoramos e nos levarão a um caminho de derrota, de fracasso, de isolamento. Pois hoje eu vim te desafiar a se questionar, olhar para você mesmo, para que você possa diagnosticar essa doença e inicie um tratamento para que a graça, o favor divino esteja presente nessa rotina. Simplesmente o caminho da humildade. Qual que é o primeiro sintoma? O primeiro sintoma de uma pessoa assim, do orgulho. O primeiro sintoma aí, nesses sentidos de lepra. O orgulho, ele tem a capacidade de entorpecer os nossos sentidos, drogar os nossos sentidos. Eu acho interessante o paralelo que tem aqui com a lepra, porque a lepra ela gera isso, uma incapacidade de sentir. Quando eu conversava com o pastor Manuel Dassa, que ele teve hanseníase, ele teve lepra, são 5 tipos, e ele teve uma bem agressiva. E quando começou a aparecer aquelas manchas roxas no braço dele, e um falava para ele, mas não é nada, daqui a pouco passa isso, passa pomada, faz isso. Ele falou que uma das maneiras para saber se estava, interior de Rondônia, ele falou que pegava um palito de fósforo, riscava, assoprava e encostava ali. Se não sentir, olha a forma indígena, quase. Se não sentisse a dor, é porque era hanseníase, é porque era lepra. Eu sei que ele deixou para tratar isso muito tarde. Ele estava tomado por aquilo. Na verdade, ele foi colocado para morrer no leprosário. E Deus o curou ali, por completo. Vocês já ouviram o testemunho dele, já esteve pregando, trouxe as fotos ali dele, inclusive do leprosário também. Mas um dos sintomas que o orgulho vai trazer como doença para a vida de uma pessoa é a incapacidade de sentir. Sentir. O orgulho provoca exatamente isso. É nessa história, Uzias, ele tem a sua visão afetada. Porque o orgulho, ele cega o entendimento. É muito interessante porque o nome Uzias, se você for ler o lado paralelo do livro de Uzias, lá no livro de Reis, você vai ver que é um outro nome que aparece. Não é Uzias, é Acasias. E Acasias, ele significa o Senhor tem me ajudado. O nome é Acasias, o Senhor tem me ajudado. Acasias, depois de um determinado tempo, depois que ele fica poderoso na terra, ele muda o seu nome. Ele dá uma espécie de nome artístico, Uzias. E junto com a troca do nome, ele esquece quem o levou às conquistas, quem o levou ao lugar onde ele está naquele momento. E o seu entendimento é cegado. Ele não consegue ver a sua prosperidade, suas conquistas, relacionar elas com Deus, que Deus tem o ajudado. Mas esse rei começa a achar que tem a ver com as suas habilidades, a sua capacidade, algo a ver consigo mesmo. O orgulho tem essa capacidade, de afetar a nossa visão a respeito das coisas. Muito sério isso. Moisés, ele dá uma orientação ao povo de Israel, quando os líderes vão tomar a terra prometida.
Ele lembra, ele diz bem assim: não se esqueçam o que Deus fez por vocês. Deuteronômio 8. Não diga no seu coração: o meu braço, a minha força me proporcionou essas coisas. Antes te lembrarás ao Senhor teu Deus, que te permitiu em riquezas. Olha para a tua vida, meu irmão. Veja as conquistas, veja se os teus olhos estão enxergando isso. Ou talvez você está vendo apenas conquistas pessoais. Eu me lembro de Saul na Bíblia, quando ele ganhou uma batalha. Primeira batalha, Saul foi e construiu um monumento de honrarias pessoais. Já Davi, quando ganhou de Golias, ele fez algo interessante. Ele pega a própria espada de Golias e ele entrega na casa de Deus, em honra a Deus, a própria espada que ele vai precisar mais tarde, quando Saul está o perseguindo. Mas ele entregou em honraria na casa de Deus. Se nós não soubermos lidar com as conquistas, iremos por tudo a perder nas nossas vidas. Você conhece aquela pessoa que já era para estar lá em cima, mas vive uma montanha russa na vida? Sempre. Não consegue ter uma ligação com Deus como deveria? Podem nos tornar pessoas, às vezes, despriorizadas do reino. O pastor Cláudio Duarte, ele contou algo interessante. Um rapaz chegou para ele e falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Ele falou: por quê? Porque até quando eu ganhava 3.000 reais por mês, eu consegui devolver meu dízimo. Eu estou ganhando muito mais agora, mas eu não consigo devolver o dízimo. Então tá bom, vem aqui, eu vou orar. Colocou a mão na cabeça dele e falou: Senhor, faz ele voltar a ganhar 3.000 reais por mês. Não, pastor. Tenha um coração agradecido. Tenha um coração feliz por tudo que você tem. Família, trabalho, saúde, bens, seja o que for. É porque Deus te abençoou. Você pode ser lá o Steve Jobs, onde a tua empresa poderia, num período de tempo, ser a mais valiosa do mundo. Um câncer no pâncreas pode colocar tudo a perder e você não vai levar 1 centavo de dólar, nem de real, nem de peso argentino. Nada. Não sei o que vale. Acho que se você der um peso argentino para alguém, na verdade você está devendo a pessoa. Vale menos que nada, enfim. Quando nós colocamos as conquistas no lugar certo, Deus não para de nos abençoar. Porque um coração grato, ele sempre recebe mais. Dedique as suas conquistas em honra a Deus, louvando a Jesus em cada conquista. Se você quer saber se uma pessoa é orgulhosa, é só perguntar para ela essas duas coisas. Qual que é o motivo do seu sucesso? Uma pessoa orgulhosa, ela vai olhar para um espelho e ela vai falar assim: ó, o motivo do meu sucesso está ali, ó. Ela vai apontar para um espelho. Se você olhar para uma pessoa humilde, ela vai dizer o contrário. Se você perguntar para uma pessoa humilde, qual que é o motivo do seu sucesso? E essa pessoa vai apontar para uma janela. Por quê? Porque ela sempre vai dizer que foi através de outras pessoas. Ela sempre teve ajuda de pessoas, ajuda de Deus, para poder chegar onde foi. E se você perguntar para uma pessoa orgulhosa, qual que é o motivo do teu fracasso? Essa pessoa orgulhosa vai apontar para a janela. Eu caí por causa dele, por causa dela. E se você perguntar para uma pessoa humilde, ela vai apontar para o espelho. Eu caí porque eu fui muito arrogante, eu fui orgulhoso. Se questione hoje o nível do seu orgulho. Se aponta às vezes pai, mãe, igreja, outros motivos de fracassos e quedas, mas na verdade é o contrário. Cuidado, porque você pode estar se entorpecendo. Cuidado, porque o orgulho tem te deixado cego. Cuidado! A dor pode deixar você uma pessoa orgulhosa, cego, cega também. A disputa pode deixar você cego também. A inveja deixa você cego também. Quando parece que tem pessoas que estão ultrapassando você sempre. Esse excesso de medo de perder também
pode deixar você cego, como se sem aquilo você não vivesse. Segundo ponto, segundo aspecto de entorpecimento na vida de Uzias, é a audição. Ele se torna incapaz de ouvir os outros. O que é de se notar é que quando ele vai queimar incenso no altar, ele não foi um sacerdote, só foram 80 sacerdotes que o chamaram a atenção. Era loucura isso, era uma coisa óbvia. A doença do orgulho, ela tinha tirado a capacidade de Uzias de ouvir, gente. De aceitar um conselho até mesmo de uma autoridade espiritual. E por causa dessa incapacidade, ele acaba pondo tudo a perder. Como é que você é nessa área? Você tem facilidade de escutar os outros ou não? Como é que você lida com as críticas? Olha, em mais de 20 anos que eu prego o evangelho em altares, já teve algumas vezes de pessoas me procurar, depois do culto, e colocar o dedo na minha cara, e falar, você é um piazote, e você não sabe o que você está falando. Mas assim, eu preparo a mensagem, e eu não vou ficar refém. Eu vou pregar uma mensagem que veio primeiro de encontro a mim. Eu não vou ficar refém de ninguém. Eu vou entregar aquilo que Deus ministrou para mim. Dou o que doer, como diz o outro lá, haja o que hajar. Eu vou entregar, mas não foi uma vez só que entraram na minha sala e foram falar desse jeito comigo, como se eu estivesse dando uma indireta. Eu falei, mas não é indireta, é direta. A palavra de Deus, ela é direta. E vai entregar a mensagem como for, seja como for. Não é? Mas a incapacidade de uma pessoa de espiritualizar aquilo que é espiritual e de tentar humanizar algo que tem que sair da zona de conforto para poder mudar, é incrível. Está falando aquilo porque fica dando indireta em altar. Fica dando indireta em altar. Talvez o orgulho esteja batendo a porta das suas decisões. E você não consegue nem ouvir críticas mais. Dói o ouvido. Quando o pastor, quando o pai, a mãe, quando um líder, quando uma pessoa que se importa com você, diz algo. Você nem percebeu. Talvez está se tornando dono da razão. Não ensinável. Não houve críticas. Cuidado. Na Bíblia, o rei da Babilônia, lembra o Nabucodonosor? Ele fez o mesmo. E eu acho interessante aqui Nabucodonosor, eu admiro a história, que se você ler na Bíblia, eu admiro a história desse homem. Ele foi o primeiro rei de reis, ele conquistou povos, e os povos tinham que pagar tributos para ele. Ele foi o primeiro rei, ele encabeçou ali uma estátua. O primeiro rei de reis. E o seu poder se tornou algo grande demais. Um dia o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho estranho. Capítulo 2 do livro de Daniel. E ele fica tão incomodado com esse sonho que ele resolve não contar para ninguém. Então ele chama os feiticeiros de povos, os magos, ele chama os sábios, ele chama os profetas de Israel, ele chama todo mundo que ele considera na questão religiosa, ele chama todo mundo ali. E ele fala assim, olha, eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive e o significado do sonho. Só que eu não vou contar o sonho para vocês. Em outras palavras, vocês não são o bambambam? Vocês não são os fedozão aqui do reino? Se vocês não revelarem, todo mundo vai ser morto. Vai para como é que é o paredão polerá que você falou para mim, né? Aquela brincadeira. Tá. Então tá. Daniel falou, então dá um tempo, deixa eu orar a Deus primeiro. Ele orou e Deus lhe revelou o sonho. O rei, na verdade, ele teve um sonho de uma estátua muito alta. Cabeça de ouro, peitoral de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados de barro e ferro. E Deus dá uma interpretação para Daniel. E Daniel vai até o rei e conta. Daniel chega para o rei e fala, rei, o Senhor significa essa cabeça de ouro. O primeiro rei de reis aí. Deus te exaltou. Foi Ele que permitiu o Senhor estar onde o Senhor está. Mas o teu reino vai chegar ao fim. Outro povo irá conquistar. E quem conhece de história um pouquinho, até a Bíblia, sabe que veio os medos, depois veio os persas, depois veio os gregos, de Alexandre o Grande, né? E depois veio o Império Romano. Aí, por fim, na visão, a Bíblia diz que uma pedra descia a montanha, muito grande, e arrebentava com toda a estátua. E essa pedra, ela representa o reino de Jesus, que não terá fim, o verdadeiro Rei dos Reis. Olha só,
profeta Daniel recebendo essa revelação naquela época. Que na época, meu irmão, o Império Romano parecia imbatível, inabalável. E Jesus veio trazer um novo reino, o reino dos céus, infinito. Imagine só, centenas de anos antes, essa revelação. Então, ele chega para Nabucodonosor e conta essa história. E o próprio rei Nabucodonosor, ele aceita. Ele aceita isso. Deus falou, é verdade, o sonho é esse e a revelação é essa. Ele escuta. Mas na mesma hora que ele escuta, ele não escuta. Depois que o Daniel sai dali, ele faz assim, limpa a boca dele e manda fazer uma estátua gigantesca dele mesmo. E pede para que todo mundo se prostre diante da estátua dele. E aquele que não se prostrasse em reconhecimento da estátua dele, seria lançado aonde? Fornalha de fogo. Lembra do nome dos 3 jovens? Azarel não. Ananias, Azarias e Misael. Isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes babilônicos, né? Eles não se dobram. Daniel, com certeza, eu estava vendo um estudo, ele não estava lá na época, nesse período, né? Mas esses 3 jovens não se dobram, você conhece a história, eles são lançados na fornalha, blá, 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 não são queimados, existe um 4º homem lá, na fornalha de fogo, e, enfim, você conhece a história. O que eu acho interessante é que Nabucodonosor, está nem aí. Aí Deus dá um outro sonho para ele. Ele viu uma grande árvore, com muitos frutos. Os animais são abrigados ali por aquela árvore, pela sombra. As folhas servem de remédio, se alimentam dos frutos. Então veio um anjo do céu e cortou aquela árvore, que fica ali presa por 7 tempos, é o que fala. Então o rei não perdeu tempo, já chamou Daniel. E aí, Dani? Intimidade. E aí, Dani? O que você me diz? Eu vou orar. Daniel ora e chega a entregar ao rei e fala assim: rei, é melhor que esse sonho não tivesse sido para o rei, mas ele é para o rei. Você se exaltou, rei, e por 7 tempos, vivendo como um bicho, você ficará, pois Deus te cortou. Você irá comer capim, porque você não se arrependeu. Procure ao Senhor, porque Deus está dando um limite. Nabucodonosor ouviu? Não dá ouvido. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém desse jeito? Que está depenado, mas está cacarejando? Você conhece alguém assim que está no fundo do poço, mas está de salto alto? Você conhece alguém assim que não consegue parar em pé de droga? Está assim, ó. Parece um Walking Dead. Andando assim, está andando assim. Um zumbi. Mas diz que eu não preciso, fala os palavrões. Pastor, coisa não. Eu não preciso. Conhece alguém assim? A pessoa está solitária num quarto às vezes, deprimido. E como diz a música do Fruto Sagrado, escondido e armado contra tudo e todos. O rei não ouviu. E a Bíblia diz que um dia ele está no terraço, a 7ª maravilha do mundo antigo, palácio lá na Babilônia, chega lá e ele fala bem assim, no coração dele, olha, isso que é soberba, ele fala assim: olha tudo que eu conquistei pelo meu braço forte. E quando ele fala isso dentro dele, quando ele confessa isso, ele fica piné. O que ele faz? Ele veste uma camisa da Fanáticos e... Não, eu estou brincando. Ele fica piné. A Bíblia diz que ele vira o cabeção e pensa que é um cavalo, um bicho selvagem. As unhas crescem como de águia, e ele fica no campo, ele come capim, o orvalho e tudo mais, ele vira um bicho. Você conhece alguém que está vivendo assim na rua? Você anda no centro de Curitiba, meu irmão, depois das 7, 8 horas da noite, vai na Tiradentes, vai em alguns lugares, vai parecer algo apocalíptico, zumbi ali, você vai estar vivendo um período apocalíptico zumbi, porque é só a gente andando assim, ó, no centro. Não precisa ir muito longe, não. Olha o que nós estamos vivenciando. Aí você conversa com o que você era? Eu era isso. De onde você veio? Eu era assim. Aí você encontra ali
Advogado, médico, você encontra ali. Quem era pastor, você encontra tudo qualquer tipo. Meu pai, minha mãe, que eles falam assim, meu pai e minha mãe era isso, eu fui isso, meu avô foi presidente de Júpiter. Começa lá. Discursos incríveis. E a pessoa está naquele estado ali. E ainda dá de ombro. Fala, você não quer ir lá para a comunidade terapêutica? E a pessoa fala, eu não gosto daquele lugar, não preciso. Estou dando um tempo só aqui eu me viro mesmo, e assim. Você está entendendo? No 7º ano, 7º período, Nabucodonosor voltou à sanidade. Aí ele confessou Deus. O que eu quero te lembrar é que muitas vezes o Senhor nos dá recados. Você vem no culto e Deus fala com você num culto. Deus te dá sonhos. Pessoas te aconselham. Mas quando a doença do orgulho pega, a gente perde a capacidade de ouvir. Quantos casamentos foram arruinados porque ambos às vezes não ouviram? O orgulho foi que ditou as regras no casamento. Quantas pessoas se tornam reincidentes em comunidades terapêuticas constantemente porque não escutam? Quantas pessoas morrem por doenças que deveriam ter sido tratadas com devido respeito e evitadas? Conhece algum ou alguém que só promete que vai no médico e o tempo passa e não vai? Alguém que promete que vai fazer exame e deveria fazer exame, mas não faz? Conhece alguém assim? Não ouve ninguém? Não gosto de remédio? Eu não gosto de médico? Eu não gosto de exame? Eu não gosto disso? Eu não gosto... Não é questão de gostar. É uma necessidade. É humildade. Alguém que estudou. Alguém que dedicou a vida para isso. E a gente precisa ouvir. A doença do orgulho, ela chega antes que qualquer outra doença. Terceiro ponto para finalizar. Essa doença ataca também as emoções. No versículo 19. Então Uzias se indignou. No hebraico, indignar significa fúria de uma tempestade. Ele ficou bravo. Literalmente ele perdeu o controle. E esse orgulho nos faz sentir errado também. Como você é? Talvez eu falo com alguém que é estourado. Alguém que vive passando... Olha para cá. Você conhece alguém que vive passando recadinho ou não? No ambiente que está? Porque o orgulho faz nos sentir errado? Tem um monte de gente assim, né? Todos nós já fizemos isso, ou fazemos às vezes. Alguém que vive passando um recadinho com o que faz. Não tem nada a ver com aquele adolescente que os pais estão ali, está de boa. Aí de repente chega os amigos da roda. Daí ele fala, pai, é isso aí mesmo. Para se aparecer. Depois leva uma invertida em casa forte. Mas você conhece aquele marido que muda? Aquela esposa que muda quando chegam pessoas ao redor? Você conhece o Pedrão da vida? Está se comportando de um jeito, e quando chega Paulo, ele se comporta de um outro jeito? E Paulo fala assim, eu o repreendi na cara. Porque o comportamento ele muda. Isso é, há pessoas que vivem entendendo errado por um orgulho interno. Sempre. Que fica brabo, é grosseiro, é estúpido, usa de ironia, palavras às vezes de baixo escalão. Às vezes joga coisas, quebra coisas. Tem pessoas que eu não sei quantos celulares já quebraram na parede. O que não resolveu coisa nenhuma, só piorou. Quase aquela pessoa que quando está brabo, pega o carro e sai igual um louco, uma louca, cantando pneu, freando, não respeita a lombada, dá cavalinho de pau. Tem gente no carro que fica acelerando. No trânsito, xinga, faz um monte de coisa. Talvez esse orgulho espiritual está te fazendo perder muitos momentos bons, ou até muitas pessoas boas. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ninguém nunca me conta nada, eu sou sempre o último a saber. Por que será? Porque o seu temperamento é uma droga. E é um boca aberta realmente várias vezes. Conhece alguém assim? Ninguém tem ânimo de contar nada, por quê? Porque tudo soa como a pior coisa. Tudo. Esse senso de superioridade está levando você ao fundo de um poço com um salto alto. E você usa o discurso que sente, que percebe que as pessoas têm inveja de você. Que pessoas ao seu redor só estão próximas a você por interesse. Mas no fundo, você está se vulnerabilizando.
Você está se isolando de amigos e de familiares. Às vezes está se isolando de igreja, de pessoas que colaboram na vida. E como seres sociáveis que nós somos, se nos isolarmos, iremos morrer. O sentimento de solidão nos faz mentir para nós mesmos. O profeta Elias, quando ele estava na caverna e Deus se manifestou a ele, ele questionou a Deus o fato de estar sozinho. Mas Deus o corrigiu, dizendo: tem mais 7.000 ali que não se dobraram a Baal. Eu coloquei muita gente para te ajudar. Eu coloquei gente perto de você. Mas o orgulho fez ele se sentir sozinho, se isolar numa caverna. E faz ainda a pessoa viver revoltada. Olhar tudo do ângulo que, se não cometerem injustiça conosco, irão cometer. Não fizeram, mas eu sinto que vão fazer. Nos faz nos armar contra inocentes. Você conhece alguém assim ou não? Conhece alguma pessoa desse jeito? Pois é, mas Deus está falando com você. Porque primeiro Ele falou comigo. E talvez você está pensando, talvez você está humanizando uma mensagem que é espiritual. Deus está falando com você. Eu não conheço o teu interior como Deus conhece. Talvez sua vida não é desfrutada, porque você está acorrentado por esse orgulho que não te deixa ver, não te deixa ouvir e não te deixa sentir direito. Sabia? Essa doença que está matando ao seu redor, está matando dentro de você também. E hoje eu chamo você para autorreflexão, a pedir perdão e entender que geralmente as alianças, elas são melhores do que algumas guerras. Hoje Deus está chamando você para iniciar um tratamento na tua vida. Tratamento de reconstrução, de melhora. Tratamento de audição, de visão e de sensibilidade. Deus está deixando bem claro para você, colocando você diante de um espelho e falando: eu quero te ajudar nisso. Pare com essas respostas tão pesadas, orgulhosas. Pare com esse discurso tão falso, prevenido desse jeito. Pare com esse tipo de coisa, porque eu sempre cuidei de você. Coloquei pessoas para cuidar de você. Algumas coisas são inevitáveis na nossa vida, tá? Mas Deus pode transformar covas em bênçãos. Deus muda realidades. Eu acho interessante um filme, Forrest Gump, um filme antigo, onde aquele rapaz ele tem um autismo forte e ele tem dificuldade em enxergar o todo ao redor. Ele é simples pela visão dele. E uma série de situações vai acontecendo na vida dele que ele vai sempre chegando no topo. Sempre chegando no topo. E se você olhar de um reflexo, nenhuma coisa vai acontecer na vida de uma pessoa se não for por Deus. E é interessante quando ele fica milionário com a empresa, ele falou: eu não preciso de tanto dinheiro assim para viver. Ele entregou metade daquilo para um rapaz que deu a ideia para ele. Ele entregou a boa parte para a igreja, que construíram um templo novo com aquilo. Ele entregou, construíram o hospital da cidade. E ele viveu bem com aquilo que ele tinha. E as pessoas que ele amava, essa simplicidade. Isso é, ele evangeliza os evangelistas, com uma simplicidade às vezes. Porque eu, como pastor, por que eu vou ter 200 cavalos puro sangue árabe? Eu, como pastor, por que eu vou ter casas, ou uma casa com torneira de ouro? Qual que é a diferença? A água vai sair de ouro ali? Não. Por que eu vou ter uma mansão de 14 milhões de reais, outra de 7 milhões, outra de 10 milhões? Por que eu vou ter, eu como pastor, eu vou ter 52 mil cabeças de gado? Por que eu, como pastor, você está entendendo? Uma coisa é qualidade de vida, outra coisa, por que eu vou chegar numa ideia desse jeito? É engraçado, porque é fácil acusar qualquer pessoa assim desses daí. Mas Deus está falando comigo. Deus está me dando um alerta. Diferentemente de viver bem, você acha que ter as coisas não vai gerar administração e pode ser um inferno? Pare e pense no que eu estou falando, porque alguns estão se perdendo. Meu irmão, tem gente que andava só de bicicleta, bastou comprar um carro, meu Deus do céu. Agora é uma carruagem de fogo, é a anja agora, é o anjo. Porque ninguém mais presta essa pessoa, olha, tem uma filosofia de vida incrível. Deus está chamando para uma nova reflexão hoje. E eu quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Eu não consigo ver isso na tua testa.
Deus deixou bem claro aquilo na testa de Uzias. Talvez alguém viu isso na tua testa. Olha, cuidado com esse orgulho aí. Você não está ouvindo, está destruindo, está acontecendo tal coisa, mais isso e mais aquilo. Tá? Cuidado com essas coisas que estão acontecendo com você. Deus quer mudar. Eles tiveram que sair, tirar Uzias depressa dali, porque senão Uzias seria consumido dentro do templo, pelo nível de besteira que ele estava fazendo. Cuidado com isso. Deus está falando com você como Ele falou comigo. Coloca a mão no teu peito assim. Feche os teus olhos, por favor. Você conhece teu coração. Você sabe das respostas que você tem para você. Talvez uma soberba intelectual. Talvez uma disputa com alguém, se aparecer. Talvez um medo de perder. Eu não sei. O que acontece? O que acontece? Essa autorreflexão, peça para Jesus te mostrar durante esses dias. Peça para Ele mostrar para você essa arrogância, esse orgulho, esse temperamento. Eu não sei, mas eu vou orar por você agora. E o Espírito Santo, Ele vai mostrar para você durante esses dias, porque Ele vai te lembrar dessa mensagem. Deus quer o melhor para você. Uzias foi sepultado, separado. Teve que viver isolado numa casa, porque não podia ter contato com ninguém. Mesmo sendo rei, não conseguia governar a própria vida, nem a própria língua. E eu vou orar. Deus Todo-Poderoso e Fiel, o Senhor sabe do nosso interior. O Senhor conhece as nossas respostas, as conclusões que temos dentro de nós. E nós estamos pedindo ao Senhor que venha derramar da Tua graça poderosa, das Tuas virtudes reveladoras a nós. A autorreflexão. Porque estamos surdos diante de algumas pessoas, algumas críticas. Estamos cegos diante de algumas situações. E estamos insensíveis diante de coisas que deveríamos ter mais sensibilidade. O Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos feito vivenciar situações que às vezes não estamos percebendo, porque o Senhor quer nos abençoar. Traz a realidade à nossa mente durante essa mensagem que o Senhor foi falando conosco, e durante esses dias vai nos trazendo a memória daquilo que o Senhor quer nos guiar, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque não queremos chegar na condição de Nabucodonosor, de ficarmos como loucos, isolados. Não queremos chegar na condição de Uzias. Não queremos chegar na condição de Judas. Não queremos chegar na condição, Pai, que mesmo Sansão ou Davi ou tantos outros chegaram para poder ouvir. No nome de Jesus Cristo, que o que se trata de questões espirituais, Satanás seja repreendido, seja identificado e repreendido no nome de Jesus. E que seja levantado um altar para o Senhor em toda essa situação, meu Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Todos digam: que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Amém, povo santo?